Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero aqui trazer uma mensagem muito forte da parte de Deus. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero convidar você para estar conosco. Logo mais às 19h30 aqui no Ministério Semente da Fé, onde estarei nessa noite trazendo algo da parte de Deus ao seu coração, algo profundo, algo grandioso. Eu tenho certeza que você que vai estar conosco nesse dia de hoje, às 19h30, algo grande da parte de Deus vai te acontecer no nome do Senhor e Salvador Jesus, tá bom, queridos? Mas eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Essa mensagem, se você ouvir, essa mensagem ela pode salvar a tua empresa. Esta mensagem aqui ela pode salvar o teu casamento. Esta mensagem aqui ela pode salvar os teus negócios. Essa mensagem ela vai trazer um outro parâmetro de vida para você desde que você a ouça. Certamente alguns que vão ver essa mensagem, muita coisa na sua vida, talvez está bagunçada, desorganizado, e você está olhando em sua volta e se perguntando: Senhor, aonde eu errei? Talvez você está olhando em sua volta e se perguntando: Senhor, aonde eu falhei, que as coisas saíram do meu controle, saíram do meu domínio, porque a minha vida está se encaminhando para o fundo do poço. Senhor, porque as portas não abrem. Senhor, porque eu não estou prosperando, porque eu não consigo me libertar disso, daquilo outro. Certamente você que vai ouvir essa mensagem, você está passando por uma série de problemas, e você está olhando em sua volta e procurando a resposta, e provavelmente você não está encontrando. Se você ouvir essa mensagem, você mulher que tem o desejo de engravidar e não consegue, você que não consegue trazer um parente para a igreja, você que os negócios não estão funcionando, você está se perguntando o porquê que isso está te acontecendo e você ainda não encontrou a resposta. Você vai se deparar com a resposta dentro desta mensagem, a qual vou te trazer aqui através da palavra de Deus. Amém, queridos? 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 1, assim diz a palavra de Deus. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei Davi ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Só isso aqui é o bastante para nos invasarmos na profundidade desse texto e para que você entenda na sua vida, porque muitas coisas não estão te acontecendo como você queria que acontecesse. Talvez você é alguém autônomo, você é uma pessoa bem conceituada, um profissional liberal. Talvez você é alguém que é concursado, alguém que se formou, alguém que tem um diploma, e mesmo você tendo se qualificado para esta área a qual você está exercendo, mesmo você tendo todas as qualificações, algumas coisas não estão indo da forma como você queria. Eu preciso lhe dizer, você pode ser alguém estudado, você pode ser um médico renomado, um advogado respeitado, você pode ser um empresário conhecido do ramo, um profissional liberal, como falei anteriormente, você pode ter a qualificação que for. Mas se você não tiver a principal arma chamada Espírito Santo, toda a sua qualificação não vai te trazer nenhuma vantagem. Toda a sua qualificação não vai te trazer nenhuma melhoria no ramo ou na profissão a qual você exerce, se você não tiver a presença consigo, que é disso que Davi está falando. Veja que Davi, Deus já havia dado descanso a ele, e o profeta Natã vai visitar Davi, e Davi olha para o profeta e fala assim: vê que Deus me deu descanso de todos os meus inimigos, e eu moro numa casa de cedro. Davi é muito claro no que ele fala aqui. Davi é muito claro nessa expressão dele, quando ele diz: eu moro em uma casa de cedro. Davi fala isso. Aí a seguir ele diz assim: mas a arca de Deus se acha numa tenda. Você percebe nesta mensagem que Davi está mostrando preocupação para com a presença de Deus. Davi está preocupado
aonde a presença de Deus se encontra. Veja que Deus deu descanso a Davi dos seus inimigos, Deus deu conforto a Davi, mas mesmo Deus livrando Davi, mesmo Deus dando descanso a Davi dos inimigos, proporcionando conforto a Davi, Davi está desconfortável. Por quê? No seu conforto, ele tem uma preocupação mesmo no seu conforto. Por que Davi tem uma preocupação? Porque ele olha para o conforto que Deus está lhe proporcionando em sua vida, mas mesmo ele estando naquele conforto, ele está preocupado com a presença de Deus, porque ele entende que mesmo ele estando em todo esse conforto, se a presença de Deus não estiver confortável nele, todo esse conforto aqui nada é como se fosse a mesma coisa. Que a Bíblia está nos ensinando. Você pode ter todo o conforto do mundo, você pode ser um profissional liberal, como falei, alguém renomado, alguém que tem diploma, você pode estar aí agora na sua casa, num sofá bem confortável, na sua clínica, no lugar confortável, você pode estar confortável no teu local de trabalho, mas a pergunta é, será que da mesma forma como você está confortável, será que a presença de Deus ela está confortável em você? Porque não só basta você estar confortável, não só basta você estar no conforto. A presença de Deus ela deve sentir-se confortável em você também. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que elas pensam que as coisas estando bem para elas estando no conforto basta, e não precisa só você estar no conforto. Não só basta você estar no conforto. A presença de Deus ela deve se encontrar-se confortável em você também. Porque de que adianta você estar no conforto? De que adianta as contas estar pagas? De que adianta você ser uma pessoa qualificada, renomada, estudada ou diplomada que seja, e estar vazio por dentro? Muitas pessoas, financeiramente falando, têm muito dinheiro, financeiramente falando, tem muitos bens materiais, mas está vazio dentro de si, porque não está preocupado com a presença, está preocupado muitas vezes com a riqueza. Tem pessoas que estão preocupadas com o conforto, como Davi que estava no conforto. Tem pessoas que estão preocupadas em realizar um sonho. Há pessoas que estão preocupadas em ter muitas vezes o casamento do sonho, ter o filho do sonho, o emprego do sonho, o salário do sonho. Tem mulher que ela está preocupada em engravidá-lo, tem marido que está preocupado em ter a empresa do sonho, em ter o carro do sonho, em ter o salário do sonho, mas o que menos muitas pessoas se preocupam é que a presença de Deus esteja confortável em si próprio. Como falei, você pode ter todo o conforto do mundo, mas se a presença de Deus estiver desconfortável em você, o teu conforto não vai te valer de nada. Por quê? Porque mesmo você estando no conforto, o conforto humano, o conforto financeiro ou o conforto físico, não pode te proporcionar paz na alma, não pode te proporcionar paz no espírito, não pode proporcionar alegria no teu ser, no seu interior. Por isso há muitas pessoas que elas até têm conforto, mas elas estão depressivas. Tem pessoas que elas até têm conforto, mas estão doentes. Tem pessoas que até têm conforto, mas estão endividadas. Tem pessoas que até têm conforto, mas o casamento está no fundo do poço. Tem empresários que o dinheiro está até proporcionando conforto, mas a empresa está falindo. Tem pessoas que até têm conforto, mas o nome está no lixo. Tem pessoas que têm conforto dentro de casa, mas está no vício das drogas. Tem conforto dentro de casa, mas está no vício do álcool. Tem pessoas que até têm conforto, mas está vazio dentro de si. Tem pessoas que têm todo o conforto, materialmente falando, financeiramente falando, mas há um vazio dentro daquele alguém, o qual só a presença de Deus pode preenchê-la. Davi está nos ensinando isso daqui. Ele estava confortável, Deus o havia lhe dado descanso, mas ele estava preocupado com a presença de Deus. Mesmo Davi estando no conforto, mas ele está desconfortável,
porque ele sabe que o maior conforto não é os bens que ele proporciona. O maior conforto não é, financeiramente falando, o dinheiro que lhe proporciona. O maior conforto não é as pessoas que lhe proporciona. O maior conforto na nossa vida, só a presença de Deus pode nos proporcionar. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, de que adianta você ter todo o conforto do mundo e estar vazio por dentro. Davi está nos ensinando que você pode ter todo o conforto, se você não tiver a presença de Deus, todo o teu conforto será em vão. Porque o maior conforto, eu me refiro ao conforto da alma, somente o Espírito de Jesus Cristo pode nos proporcionar. É disso que a palavra de Deus aqui está nos ensinando. Davi estava preocupado onde a presença de Deus estava, porque ele pensou consigo, é verdade que eu estou confortável, mas existe um outro lado, será que a presença de Deus está confortável em você? Porque tem pessoas, eu vou falar de crente agora, mesmo estando dentro da igreja, mas está vazio. Mesmo estando dentro da igreja, mas a vida está destruída. A cristão que está dentro da igreja, o casamento está uma tragédia, briga todo dia. Tem crente que está dentro da igreja, mas financeiramente falando, a vida está no fundo do poço. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o negócio não está indo bem. E tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o sonho não se realiza. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a vida está amarrada, as coisas não estão fluindo. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas dentro de casa está tudo bagunçado. Está dentro da igreja, mas espiritualmente a vida está uma bagunça só. O filho está na prostituição, nas drogas, maus companhia. A pessoa não tem paz dentro de casa, há um vazio na alma de alguém, mesmo estando dentro da igreja. Há pessoas que estão dentro da igreja depressiva, há pessoas que estão dentro da igreja e não abandonam o vício. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas como falei, o casamento está bagunçado. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas a vida dela está toda errada. Eu pergunto a você, será que a presença de Deus está confortável em você? Porque às vezes você está dentro da igreja e está preocupado com o seu conforto. Talvez você está dentro da igreja, mas você está preocupado com os teus projetos. Talvez você está dentro da igreja e você está preocupado com a esposa, com o marido, com o filho. Está preocupado com os seus negócios. Talvez você está dentro da igreja, mas está preocupado com os teus sonhos. Talvez você está dentro da igreja e preocupado com algo que não está te preenchendo. Quando a tua preocupação deveria ser uma só. Olhar para si mesmo e se perguntar o que você nunca se perguntou provavelmente. Será que a presença de Deus está confortável dentro de mim? Porque se a presença de Deus não está confortável em alguém, pelo fato desse alguém, mesmo estando na presença, está andando errado, a grande realidade é que a presença de Deus vai chegar um momento que ela vai se afastar de determinadas pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja estão andando errado. Tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja, mas estão andando na contramão do evangelho. Tem pessoas que estão dentro da igreja, por exemplo, bebendo. Desde quando a presença de Deus vai sentir-se confortável em alguém que bebe? Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão brigando dentro de casa. Desde quando a presença de Deus vai sentir-se confortável na vida de alguém que briga dentro de casa? Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão no adultério. Desde quando a presença de Deus vai sentir-se confortável na vida de alguém que anda no adultério? Tem pessoas que estão dentro da igreja dando calote nos outros. Desde quando a presença de Deus vai sentir-se confortável na vida de alguém que dá calote nos outros? Tem pessoas que estão dentro da igreja e mentindo. Desde quando a presença de Deus vai sentir-se confortável na vida do mentiroso? Tem pessoas que estão dentro da igreja e vivem frequentando lugares errados, onde há bebida, onde há prostituição, onde há droga, onde há as coisas do mundo. Desde quando a presença de Deus vai sentir confortável na vida de alguém que está andando errado? Desde quando a presença de Deus, que é santa, vai sentir confortável em alguém que está andando todo errado na presença de Deus? Vendo coisas erradas, se envolvendo com coisas erradas. Eu no domingo falava desse tipo de assunto. A presença de Deus, ela vai conosco até um determinado momento. Desde que alguém se arrepende e passe a fazer a coisa certa.
Desde que alguém que está na presença de Deus se arrependa, deixa o erro, passa, dá certo na presença de Deus. Senão vai chegar uma hora que de tanta presença de Deus nos dá chance, te dá chance e oportunidade. Vai chegar uma hora que a presença não só vai parar de andar com aquele alguém. Vai chegar uma hora que a presença de Deus que está aqui com alguém, ela vai se ausentar daquele alguém. Ela vai se afastar daquele alguém. Como nessa mesma mensagem aqui, a Bíblia diz que Deus retirou a misericórdia de Saul, nessa mesma mensagem aqui a seguir. Por que aqui no versículo 15? Porque Deus retirou a misericórdia de Saul, porque Saul teve chance, oportunidade, ele não aproveitou. Chegou o momento que a presença de Deus, ela se afastou de Saul, porque Saul teve chance, oportunidade e não se arrependeu. Eu vim aqui trazer essa mensagem a você da parte de Deus. Se arrependa enquanto há chance. Se arrependa enquanto Deus está te dando oportunidade. Você sabe qual é o maior erro de muitos hoje em dia, inclusive de muitos pregadores da palavra de Deus? É porque eles só falam: Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir a porta, Deus vai fazer aquilo. Eu preciso lhe falar. Se alguém não se preocupa com a presença de Deus, está preocupado com outras coisas e não com a presença, e não que a presença de Deus sinta-se confortável em você, Deus não vai fazer o que algumas pessoas pedem. Por quê que Deus não vai fazer? Porque a pessoa está preocupada com outras coisas e não com a presença. A Bíblia diz que em Deus todas as coisas subsistem. Então, se eu me preocupar com a presença vai se preocupar comigo. E quando a presença ela se preocupa comigo, pelo fato de eu me preocupar em buscar a ela, e eu me preocupar e ela está confortável em mim, a presença que é a fonte onde subsiste todas as coisas, se eu me preocupar com ela, ela vai se preocupar em suprir cada uma das minhas necessidades. Por isso que tem pessoas que está lhe faltando muitas coisas que na verdade não era para estar faltando. E muitas pessoas, por exemplo, estão na igreja faltando saúde. Muitas pessoas estão na igreja e o sonho não se realiza. Muitas pessoas estão na igreja e não se libertam. Muitas pessoas estão na igreja e o filho não sai das drogas, não sai das maus companhias. Muitas pessoas estão na igreja e a vida delas não muda. Sabe por quê? Que elas não estão preocupadas com a presença. A preocupação é outra coisa. E enquanto você não parar de se preocupar com outras coisas, se preocupar somente com a presença também não vai se preocupar com você, porque você não está preocupado com ela. Deus ele vai priorizar alguém que está preocupado em buscar a Ele. Primeiramente, quando alguém se preocupa em buscar a Deus, Deus também vai se preocupar em honrar a fé daquele alguém. Só que tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a preocupação é outra, não é com a presença, não é se a presença de Deus está confortável ou desconfortável nela. Por exemplo, vamos supor, para você entender essa mensagem, que eu te devesse determinado valor e eu tenho aquele valor para te pagar e não te pago. E aí eu vou te rolando e a presença vai perceber que eu tenho aquele valor que te devo e estou te rolando, não quero te pagar. De tanta presença de Deus me dá chance, oportunidade, uma hora a presença vai se ausentar de mim. Por quê? Porque eu vou estar enganando alguém. E na proporção que eu vou enganando alguém, obviamente, a presença de Deus ela vai perdendo espaço na minha vida. Por quê? Porque eu sei que tenho que fazer o certo, estou fazendo errado. Na proporção do que eu vou errando, Deus vai me dando chance, oportunidade. E se eu não me arrependo de fazer a coisa certa, vai chegar um momento que a presença de Deus ela vai passar a perder espaço em mim. E na proporção que a presença de Deus perde espaço em mim, por eu saber fazer a coisa certa, estar fazendo errado, vai chegar um momento que o inimigo vai começar a ganhar espaço na minha vida. E o Espírito de Deus vai começar a perder espaço. Por eu saber fazer o certo, está fazendo errado. E é assim que muita gente está fazendo. É assim que muitas pessoas estão agindo, não sabe fazer o certo, está fazendo errado. E assim a presença de Deus vai perdendo espaço na vida delas. Na proporção que a presença de Deus vai perdendo espaço, o inimigo vai ganhando espaço na vida dessas pessoas. Por isso há muitas pessoas vazias. Por isso há muitas pessoas as quais elas estão depressivas, estão doentes, estão sofrendo. Por quê? Porque está preocupado com isso, com aquilo outro. Mas ela não está preocupada em olhar para dentro de si e se perguntar: será que a presença de Deus está confortável em mim? Porque da mesma maneira que você deseja conforto, a presença de Deus precisa estar confortável em você também. Porque a presença de Deus, ela fica procurando um coração limpo. Ela procura alguém que se preocupe com ela e que proporcione a própria presença de Deus conforto em si mesmo.
Da mesma maneira que você deseja ter conforto, a presença de Deus também procura esse conforto em mim e em você. Porém, a presença de Deus encontra em alguns esse conforto e em outros não. Por exemplo, as pessoas que andam errado e que não mudam, a presença de Deus não vai encontrar conforto naquela pessoa, porque aquele alguém vai estar dividido. E se aquele alguém está dividido, a presença de Deus não vai sentir-se confortável naquele alguém. Ela simplesmente vai se retirar daquele alguém e vai passar a procurar um coração ou um lugar aonde aquele alguém esteja preocupado em proporcionar o conforto à presença de Deus. E quando a presença de Deus encontra um coração purificado, ou encontra um alguém repouso para que a própria presença sinta-se confortável naquele alguém, aí a presença também vai proporcionar o conforto espiritual na vida daquele alguém. E muitas pessoas, espiritualmente falando, elas não estão confortáveis em qualquer outra coisa, menos na vida espiritual. Observe que na vida espiritual muitas pessoas estão doentes da alma, doentes do espírito, doentes do coração. Por quê? Pelo simples fato da pessoa estar preocupada com outras coisas e não está preocupado com a presença de Deus. Não está preocupado em proporcionar o conforto à presença. E quando alguém não se preocupa em proporcionar o conforto à presença, a presença também não vai proporcionar conforto àquele alguém. Aquele alguém vai estar dentro da igreja, a maioria das vezes na presença de Deus, e tudo vai estar dando errado na vida daquele alguém. Que ao ouvir essa mensagem, que você se pergunte para si mesmo, você que está na igreja congregando, se esse não é o motivo de muitas coisas estar dando errado na sua própria vida. Com o que você está preocupado? Davi estava no conforto, mas ele estava preocupado com a presença, porque ele sabia que tudo que ele precisava era a presença que podia lhe proporcioná-lo. Ele sabia que se a presença encontrasse conforto nele, a presença lhe proporcionaria conforto depois. Então não é o fato de eu estar confortável que eu devo sossegar a minha alma, não. O fato de eu estar confortável não significa que Deus está confortável em mim. O fato de eu estar confortável não significa que eu não devo me preocupar com a presença. E tem pessoas que pensam assim: eu estando bem, eu não preciso me preocupar com mais nada, nem sempre. Não significa que o fato de você estar confortável, não significa que tudo vai estar bem na sua vida, como falei. Muitas vezes, financeiramente falando, materialmente falando, você pode até estar confortável, mas como que está a sua alma? Como está a sua vida espiritual? O fato de você estar confortável, será que a presença de Deus está confortável dentro de você? Que eu ouvi essa mensagem, que você se pergunte para si mesmo, se a presença de Deus está confortável em você também. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir e se perguntar se a presença de Deus está confortável dentro de você. Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.